Então, agora aqui botar o chat para aparecer. Ok. Imagino que... Já estamos gravando, na verdade. Vocês devem estar vendo a apresentação, imagino. Ah, não fiz tudo, não. Alguma coisa ali eu pulei. Lembrei agora. Isso aqui, peraí. Aqui em serviços. Normalmente eu faço antes de ativar a apresentação. Desculpe. Vem aqui embaixo. O órgão. Iniciar. Iniciado. Então, agora sim. Ok, conectou. Está funcionando há quanto tempo? Então, abriu o quadro negro. E começar a nossa pergunta usual. Dúvidas, senhores? Fala, Tamires. Professor, eu tenho dúvida nos exercícios da terceira lista. Você vai falar sobre isso hoje? Vamos começar a falar. Então, deixa eu primeiro me situar aqui, abrir alguma coisa aqui. Um navegador que contém as listas, ensino, economia internacional, listas de exercícios. É lista 3, não é isso? Capítulo 16. Isso. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Só um minuto. Qual desses exercícios, vamos botar o gabarito para cá, para não atrapalhar. Na ordem, questões para revisão. Qual o exercício que você vai pedir dúvida das questões para revisão? Daí nenhum, é só no problemas e aplicações. Ok, então, antes da gente atacar a dúvida da Tamires, nesta lista 3, questões para revisão, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Quem tiver pode trazer as dúvidas para a próxima aula. Então, agora, problemas e aplicações. Qual o exercício que você vai pedir, Tamires? Ou exercícios? O exercício 5 e o 9, letra B. Ok, 5 e o 9. Capítulo 16, exercício 5. A Reserva Federal compra no mercado aberto título no valor de 10 milhões de dólares, ou reais, tanto faz. Se a taxa de reserva exigida é 10%, qual é o maior aumento possível na oferta de moeda que poderia resultar? Explique. Qual o menor aumento possível? Explique. Ok. Sem olhar o gabarito. Vamos lá. A primeira coisa que tem que lembrar, a parte do maior aumento possível. Vamos lembrar que quando ele fala aumento, ele está falando do M1, tá? Então, na hora que a oferta tem essa correlação no M1 e M0, e houve um delta M0, devido à compra de títulos no mercado aberto, no valor de 10 milhões, eu vou colocar somente 10, tá? Aí ele diz que a taxa de reservas exigidas é de 10%. Então, o fato é que a razão de reservas de depósito vai ter que ser maior ou igual que 10%. Ou 0,1, tá? Só para... É o número que nós vamos usar depois. E lembra que o M é igual a 1 sobre R. Ok? Então, quando você combina essas duas informações aqui, a gente pode concluir que o M é menor ou igual que 1 sobre 0,1, tá legal? A ideia é assim, vamos lembrar. Tem essa relação aqui, essa forma relacionando o M, o multiplicador, com a taxa de reservas que os bancos mantêm. Lembra que o R é aquelas que os bancos mantêm, efetivamente mantêm. Uma parte disso vai ser por decisão dos bancos, uma parte das reservas vão manter por exigência do Banco Central. Consequentemente, se o Banco Central
exige que eles mantenham 10% dos depósitos sobre a forma de reservas, então o R vai ter que ser pelo menos 10%, maior ou igual que 10%. Ou seja, o R é maior ou igual que 0,1, ou seja, pelo menos 0,1. Então, o R pode ser, por exemplo, 0,5. Aí, nesse caso, o M seria 2. Mas qual é o menor valor para o R mesmo? Porque, veja bem, para achar o maior valor possível para o M, tendo em vista que existe uma relação decrescente entre as duas variáveis, achar o maior valor possível para o M quer dizer achar o menor valor possível para o R, que a gente já achou aqui, é 0,1. Então, o M é, no máximo, igual a essa fração aqui, que é 10. Consequentemente, o multiplicador, ou seja, o multiplicador é, no máximo, 10. Então, a resposta para a primeira parte da pergunta deve aparecer 100 milhões ou 100 no gabarito. Ou seja, o máximo é 100 milhões. Vamos lá. É questão 5, né? Da lista 3. 100 milhões o máximo, exatamente. Tá? Agora eu entendi. É que eu fiquei meio perdido com essa fórmula. Uhum. E com relação ao mínimo, o valor mínimo, o meu modo de ver é zero. Por quê? Pode acontecer dos. Poderia acontecer. Veja bem, o que pode acontecer aqui nesse caso? O mínimo vai ser zero, tá? Por que o mínimo é zero? O Banco Central não expandiu o M0? Não necessariamente. Aí que vem o truque. Aqui é para achar o mínimo. Pode acontecer dos. Lembrando. Não. Desculpa. Está errado o gabarito, hein? Pode ver, o gabarito está errado. Permita eu pensar aqui um pouco. Alguém se opõe que eu pague o quadro? É. Vamos só ver uma coisa aqui. Ok. Então a gente está pensando nessa questão no mínimo. A gente já chegou à conclusão. Professor, desculpe interromper. Qual é o número dessa questão, de novo? É a questão 5, não é isso? É ainda a questão 5? Ok, obrigada. Ainda a questão 5. Que apertava o incremento máximo e o incremento mínimo. Então, a gente tem essa relação do M1, M0, ele se relaciona com aquela forma onde o M é o multiplicador monetário. Então, senhores, vamos aqui pensar o seguinte. A gente já discutiu a determinação do M. O M, na prática, é um número entre 0 e 1. Por exemplo, aquele R, reservas que os bancos, fração dos depósitos que mantém reserva foi de 100%, ele estava discutindo, foi com essa hipótese que o Mencken começou a exposição sobre o multiplicador monetário. O multiplicador, na prática, não é multiplicador. Quer dizer, o M é 1, né? Então, o M, nesse caso, de R igual a 100%, isso decorre mais dessa forma que a gente discutiu aqui. O
o M ser igual a 1 sobre R, se o R é 100%, o M é igual a 1. Então, a pergunta que a gente se coloca aqui é a seguinte: foi feita essa expansão, perdão, essa operação de mercado aberto. O Banco Central comprou 10 milhões em títulos da dívida pública e entregou 10 milhões de reais para o público. Agora, vamos lá. Para minha sorte, que vamos lá, quem for olhar no gabarito, está lá para o mínimo, com o mínimo 0. E eu aqui, quando eu olhei o gabarito agora, eu falei, tá errado, hein? Deveria ter ficado calado, que eu acho que está certo agora. Desculpe. Vamos lá, essa questão é um pouquinho difícil mesmo. Por quê? Vamos, lembrando, a gente quer achar o incremento mínimo que pode acontecer no M1. Ora, pode acontecer o seguinte, aqui, desculpa, perdão. A gente quer achar um incremento mínimo no M1, máximo a gente já discutiu. Então, olhando para essa fórmula aqui, essa fórmula também tem como consequência, evidentemente, que a variação no M1 é igual a M vezes a variação no M0. Então, para a gente fazer esse incremento o tão pequeno quanto possível, a gente tem que achar o valor mínimo para o M. A gente já chegou à conclusão que esse valor mínimo para o M é igual a 1. Tá? Ou seja, o M é maior ou igual que 1. Então, a gente está com isso aqui, por enquanto. Se a gente tivesse a certeza que isso aí gerou uma expansão na base monetária de até 10 milhões, como a gente assumiu quando a gente achou o máximo, então o incremento mínimo seria justamente os 10 milhões. Tá ok? Mas e até eu não tenho certeza. Parece que existem uns livros de soluções para um livro com os gabaritos, não sei se foi o autor que preparou ou um assistente dele, mas eu, em inglês só, em português eu nunca vi. Talvez existam, mas não tem diferença. E aí essas perguntas, às vezes, de máximo, de mínimo, elas são meio, em inglês, trick. Em português a gente diz, tem algumas sutilezas, aquilo que às vezes seria uma pegadinha, ou seria uma pergunta ardilosa, porque às vezes, quando fala o mínimo, aí a pessoa responde, aí alguém se dá conta, não, mas se uma hipótese aqui, um pequeno detalhe você mudar, você acha uma outra resposta. Tá? Então, essas perguntas, o mínimo, o máximo. Por quê? Me ocorreu o seguinte, provavelmente tinha me ocorrido antes. Suponha que esta operação, o Banco Central compra os títulos. Desculpe, perdão, colocar o jeito. Tem como a operação de open market acontecer sem impactar a base monetária? Há como a operação acontecer sem impactar a base monetária? Se o Banco Central vender para os bancos, tem uma elevação das reservas dos bancos. Se o Banco Central... Aí tem uma expansão da base monetária. Lembrando que M0 é igual a PMPP mais aquilo que a gente chamou de as reservas bancárias. Então, se ele fizer a operação com os bancos comerciais, as reservas dos bancos comerciais aumentam. Se ele fizer a operação com uma pessoa, me parece que também aumenta. É engraçado. Agora há pouco eu tinha pensado que tinha uma maneira do Banco Central fazer essa operação sem expandir
a base monetária. Ah, não, é mais simples até do que eu... Um minuto? Ok. Não é por aqui a resposta, não. Não é por aqui a resposta. É zero, realmente, a resposta correta, mas... Então, vamos lá. Em situação normal, provavelmente, se eu fizesse essa prova, fosse aluno, estivesse fazendo essa, caísse isso para mim numa prova, eu colocaria como resposta 10. Eu pensaria isso aqui, ele trabalharia com isso aqui e diria, olha, fazendo M igual a 1, e o fato é que, realmente, o Banco Central fazendo a compra de títulos, a base monetária cresce por 10. O que me ocorreu aqui é o seguinte, agora eu lembrei da onde veio o meu ponto. É um caso bem, para chegar no zero como resposta, seria um caso bem específico. Ok? Pode acontecer até do seguinte, os bancos simplesmente estarem precisando aumentar as suas reservas compulsórias. Então, ao mesmo tempo que o M0 está crescendo, você teria uma queda no M, tá certo? O M cairia de forma a manter o M1 constante. Basicamente, ou seja, o M0 cresceria, mas o produto Mzinho, M0, ficaria constante. Mas só ao pensar aqui um pouco, mas seria mais... Que aí você teria que fugir um pouco dessa forma. Mas pensando aqui agora, eu prefiro então simplesmente o seguinte, gente, vamos pensar aqui da maneira... Então vamos lá. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, poderia acontecer aqui, dessa operação está induzindo uma... A Tamires falou 100%. Você diz o multiplicador de 100%, Tamires, agora, é isso? Não. Aí seria o multiplicador 1. Se o multiplicador ficar constante, se o multiplicador ficar constante, seja em 1 ou 2, aí o crescimento, a resposta não pode ser zero, porque tem um crescimento do M0, se o multiplicador está constante. Mas acho que, na verdade, isso aqui está indo além do que o exercício pediu, efetivamente. Então, eu prefiro admitir aqui para os senhores e me dizer o seguinte, a gente chega até esse ponto aqui e assume que o multiplicador permanece constante no seu menor possível valor, que é 1. Tá? Então, eu colocaria o seguinte aqui, ó. Nesse gabarito aqui, por favor, coloquem 10. Aqui, 0, 10. Ok? Eu colocaria 10. Acho que é mais simples, porque eu vejo meio... Para chegar em alguma coisa diferente de 10, eu estaria mexendo com o multiplicador, e acho que vai além do que o livro-texto tinha em mente. Não faz sentido a gente ficar estendendo muito a discussão. Ok? Mais perguntas, gente? A Tamires ia perguntar de mais uma aqui da lista. É da 9. A 9, letra B. 9, eu entendi. A 9 diz o seguinte. Suponha que o sistema bancário tem um total de 100 bilhões em reservas. Suponha que as reservas... Então, anotando, questão 9, né? As reservas bancárias da ordem de 100 milhões... Não, bilhões, mas tudo bem. As chamadas reservas exigidas. O R, que eu tinha usado um barra, você precisa falar que era a parte exigida. 10%. Os bancos não têm reserva em excesso, então, na verdade, simplesmente está dizendo o seguinte, o R é 10%. Os bancos só mantêm as reservas exigidas. E as famílias não têm moeda corrente em seu poder. As famílias emprestam. Então, a ideia aqui é o seguinte,
PMPP é nulo. Qual o multiplicador da moeda? Aí a resposta aqui, então, para o primeiro, para o item A, apesar de não ter pedido, está podendo discutir, acho que é M igual a 10, M1 igual a 100, não é? É isso que tem no gabarito? Cem não, Sim. 1000. Na verdade, 1000, perdão. 1000, que aí dá 1 trilhão, tá? É, 1 trilhão. São 100 bilhões, exatamente. Agora o item B. Se o Fed elevar as reservas exigidas para 20% nos depósitos, qual será a variação nas reservas e na oferta de moeda? A variação na oferta de moeda, veja bem, a única coisa que o... Perdão, a gente tem que pensar aqui no item B, então, desenvolvendo o item B aqui, a gente tem que lembrar, trabalhar com essa fórmula aqui, mais uma vez, tá? Então, a gente aconteceu o seguinte, o exercício diz, o Banco Central eleva o R exigido para 20%. E vamos manter a hipótese que os bancos não carregam reservas. Então, o R agora passa para 20%. O M0, ele não muda, ok? O M0 não muda, porque para a base monetária mudar, basicamente o Banco Central tem que estar ou efetuando uma despesa, ou tendo uma receita, ou comprando ou vendendo ativos. Por exemplo, o exercício que a gente fez, de operação de mercado aberto. O Banco Central recebeu títulos e injetou moeda M0, criou M0. Outra maneira do Banco Central criar ou distribuir M0, por exemplo, se ele compra dólar, ele recebe dólares do vendedor e cria moeda. Se ele vende dólares, ele entrega dólares para o vendedor e a distribuição de moeda. Então, a criação de moeda por parte do Banco Central envolve que o Banco Central compre ou venda alguma coisa, ou efetue um pagamento, ele paga salário para os seus funcionários, isso na prática o Banco Central cria moeda. Por quê? Já para deixar claro, vai pagar sua folha salarial. Suponha que todo mundo recebe no Banco do Brasil. Se o Banco Central pagasse seus funcionários em espécie, ele entregaria moeda na mão dos funcionários. Então, ele deveria criar essa moeda. Esse ele não paga com moeda, o que acontece. Ele simplesmente vai... O pessoal recebe um dinheiro depositado nas suas contas, digamos que seja no Banco do Brasil. Então, digamos que a folha salarial seja no valor de 500. O Banco Central simplesmente comunica ao Banco do Brasil, olha, eu botei 500 na sua conta aqui nas suas reservas, por favor, coloca 500 também na conta dos funcionários, de acordo com essa planilha, essa tabela, esse relatório que a gente está informando, tá? Então, aqui, o M0 está fixo. O que está acontecendo é que o M está mudando. Lembrando que o M é 1 sobre R, tá? Então, nesse exercício aqui, o M era 10. Agora, na prática, ou seja, o M passa para 1 sobre 0,2, que é igual a 1 sobre 2,10, e corrijam se eu estiver errado, que é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5, não é isso, gente? Então, o M passou para 5. Então, o M1 agora vai ser igual a 5 vezes 100. Então, o M1 passou para 500. Como antes era de 1.000, o M1 passou para 500 e a queda também foi de 500. É uma coincidência de valores, tá? De 500, era a variação de 500 e o valor final é 500. Tá? Então, mas o fato é que a oferta... Então, a resposta aqui, no gabarito, a oferta de moeda cairá para 500 bilhões. Tá?
Tirei a dúvida, Tamires? Sim, agora eu entendi. Ok? Então, o ponto é que aí volta e meia isso sai na imprensa, sai errado. Como o Banco Central aumentou a exigência do compulsório, isso vai fazer a base monetária subir. Que é o que está acontecendo aqui nesse exercício. Está errado. Está errado. A pura alteração no chamado compulsório não pode impactar a base monetária. Para a base monetária mudar, o Banco Central tem que estar efetuando uma operação compra-venda de ativos, dívida pública, reservas internacionais, ou efetuando despesas, né? Ou recebendo algum recurso. Por exemplo, um banco recebeu uma multa que ele vai pagar para o Banco Central, ou então alguém que devia dinheiro ao Banco Central por qualquer motivo, inclusive, por exemplo, a operação de redesconto, efetua o pagamento, isso reduz a reserva dos bancos, do banco que está fazendo o pagamento, e isso impacta a base monetária. Perguntas? Fala, Raquel. Professor, você pode falar sobre a questão número 11, na letra E? Espero que sim. Olha, eu posso falar? Eu posso. Se vai fazer sentido ou não, eu não sei. Essa era uma questão, se me falha a memória, difícil. Chatinho. Questão 11. Então, aqui. Questão 11. Então, o que de questão aqui? A economia, um lugar, nome estranho, Elmendim, tem 2.000 notas de R$1. Então, está dizendo o seguinte, por enquanto, tem moedas, isso é o total de 2.000. Tá? Se a população tiver toda a moeda como moeda corrente, qual será a quantidade de moeda existente em Elmendim? 2.000, tá? E tem você pediu C, não foi, Raquel? Letra E. Tá. O problema é que eu acho que eu prefiro ir fazendo todas, porque não está claro para mim que é possível fazer a E sem fazer as outras antes. Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Então, as pessoas mantiverem todas aquelas moedas cialóides em mãos, a gente vai ter, então, que o M1 vai ser igual a M0, tudo isso igual ao próprio PMPP, igual a 2.000. B. Se as pessoas mantiverem toda a moeda como depósito à vista e os bancos mantiverem reserva de 100%, qual vai ser o valor da quantidade de moeda existente em Elmendim? Tá? Então, basicamente, as pessoas depositam todos aqueles valores aqueles R$2.000, 2.000, essas unidades monetárias no banco. O que acontece é simplesmente que esses dois sujeitos continuam sendo iguais a 2.000, né? Mas o que vai acontecer é que vai ter uma mudança que, por exemplo, agora o PMPP vai ser igual a 0, e aqui, coloca isso aqui no referente ao o depósito à vista era 0, e, consequentemente, as reservas bancárias nulas também, tá? Então, agora aqui, você está zerando o PMPP, mas estamos dizendo que os depósitos estão na ordem de 2.000, e as reservas bancárias, que o banco mantém tudo sob forma de reserva, também 2.000. É como a discussão que tem no livro-texto, quando a gente começou a falar em multiplicador monetário. E agora a pergunta, se os bancos mantiverem reserva de 10%, qual será a quantidade de moeda existente em Elmendim? Tá? Desculpa, achou? Não, pulei o C. Perdão. C. Vamos olhar o C agora de novo. Perdão. Eu tinha pulado C, eu já estava indo para o D. C. Se as pessoas mantiverem quantidades iguais de moeda corrente de depósito à vista, que os bancos mantiverem resposta
de 100%, qual será a quantidade de moeda existente em Almeirim? De novo, vai ser 2.000. O que vai acontecer é que o PMPP vai ser igual a 1.000, e aí as pessoas vão depositar os outros 1.000 nos bancos, tá certo? Os bancos vão manter tudo isso como reservas. Então, e aí, você, olhando para as fórmulas de M0 e M1, eu concluí que M1 igual a M0 igual a 2.000. Até aqui está ok, Raquel? Imagino que sim, né? Bom, Assim, os professor. estão batendo com o gabarito, mas não necessariamente o seu raciocínio tinha sido igual ao que eu apresentei aqui, né? Agora, as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas. Ou pelo menos para mim já ficaram. Agora que eu tinha perdido aqui, achei o meu mouse. Pronto. O mundo do ensino online é estranho. Não gosto desse mundo, não. D. Agora, se as pessoas mantiverem toda a moedas como depósito à vista, o banco mantiverem taxa de reserva de 10%, qual será a quantidade de moeda existente a medir? Então, vai ser PMP igual a 0. O reserva bancária. Basicamente, as pessoas depositaram aqueles recursos nos bancos. Tá? Então, basicamente, aquelas cédulas e moedas vão ficar como reserva nos bancos. Tá? Mas os bancos só estão trabalhando com reservas da ordem de 10%, não é isso? Então, o depósito à vista vai ter que atingir 20.000. Então, no meu modo de ver, o M1, que é a pergunta do autor, aqui, tipo, 2.000, só para lembrar, isso aqui é 20.000, é igual a 2.000 vezes 10, né? Porque os bancos estão trabalhando com reservas da ordem de 2%. Então, seria 20, o M1 seria 20.000. E a base monetária seria 2.000. Tá? Mas no gabarito eu coloquei só 20.000, que é o conceito, se nada for dito, quando falar oferta de moeda, estamos falando de M1, tá legal? Pelo menos neste capítulo aqui. Então, o que tem como resposta no gabarito é isso aqui. Aí vem a pergunta chata, a pergunta. Aí eu gostaria de apagar o quadro. Alguém se opõe? O que acontece aqui no é o seguinte. Lembrando que a gente tem ainda aqueles 2.000 em moedas e cédulas, e as pessoas mantêm quantidades iguais de moeda corrente e depósito à vista. E os bancos mantiverem a taxa de reserva de 10%. Qual será a quantidade de moeda existente em El Mendim? Aí a minha resposta é 3.636,36, não, isso provavelmente é uma dízima. Aí o meu ponto, eu dou uma dica. Então vamos lá, recapitulando. Exercício é: as pessoas mantêm quantidade igual de moeda corrente e depósito à vista. E os bancos mantêm a taxa de reserva de 10%. Qual será a quantidade de moeda existente em El Mendim? Tá? O M0 é igual a 2.000. Tá? E adicionalmente, o M0 é igual a PMPP mais, eu escrevi reservas, colocar, não, gabarito colocar aqui RB, tá?
Aí, eu acho que está certo. Então, vamos lá. Isto aqui é da definição. Eu digo assim, como isto aqui é verdade, tem que ser verdade isto aqui. Opa! Por quê? Marcar em verde. Usar cores, desculpe. Bom, eu estou dizendo o seguinte, o 2000 é o próprio M0, né, a base monetária, que tinha escrito ali embaixo. O enunciado diz que as pessoas mantêm a mesma quantidade de moeda que elas mantêm de reservas. Reserva não. Mesma quantidade de moeda física que elas mantêm de depósito à vista. Então, isto que está aqui em vermelho tem que ser igual a isso aqui. E, por sua vez, os bancos trabalham com o 10% de reservas. Então, pega sublinhar em preto. Então, esse RB aqui tem que ser igual a 10% dos depósitos à vista. Ok? Então, a gente chega aqui à seguinte conclusão. 1,1 ou... Então, a gente chega à seguinte conclusão. 2000 é igual a 1,1 DV. Consequentemente, o DV é igual a 2.000 sobre 1,1. O DV, então, é aproximadamente igual... Tem que ser a metade daquilo que eu coloquei no gabarito. 18,18. Vamos ver. Gloriosa calculadora. Sim, você faz essa continha aí, você vai chegar à conclusão que isso aqui é aproximadamente 18,18,18. E lembrando que, consequentemente, também, pelo que a gente discutiu, a hipótese que o PMPP vai ser igual ao DV, esse aqui também tem que ser 18,18. Se soma os dois, você conclui então, que o M1 vai ter que ser 36,36. Tá? Eu respondi, Raquel? Respondeu sim, professor. Obrigada. Nada. Ok, desta lista, mais perguntas, gente? Não? Então, nós vamos em frente. Vamos continuar avançando por este mundo aqui. Desculpe. Deixar isso por aqui. Não. Tá no modo avião. Pode ser que precise da calculadora novamente. Já está aqui. Posso apagar o quadro? Então, nós vamos em frente. Pegar as notas de aula. Então, nós tínhamos chegado aqui quase no fim do tópico, quase que tínhamos concluído o tópico 3. Vou abrir o PDF referente ao tópico 3 aqui. E nós estávamos na página 7. A gente discutiu os instrumentos de controle monetário, a gente entrar nesse estudo de caso. Então, tem uma seção no livro falando de corridas aos bancos e oferta de moeda. Convém que os senhores leiam. Aí, acho que tem visto que a gente já discutiu até aqui, os senhores têm condição de ler isso aí e compreender o que está acontecendo. Evidentemente, quem tiver dúvida pode perguntar. Um pequeno comentário só que eu gostaria de fazer. Não me lembro se existe lá no livro-texto esta informação aqui ou se eu trouxe de outro local. Eu desconfio que eu trouxe de outro local, mas talvez esteja mencionado no livro-texto. Tá? Então, por que
isso é importante aqui para a gente. Lembrando, 29 e 33 foi o período da Grande Depressão dos Estados Unidos, e no mundo todo, né? E uma das coisas que aconteceu ali é que houve vários bancos quebraram e a política monetária do Fed, na época, foi chamada contracionista, contra a oferta de moeda. Depois as pessoas chegaram à conclusão que não tinha sido uma boa política. Um dos cuidados que a Reserva Federal teve em 2008 foi garantir que ele não iria cometer os mesmos equívocos que ocorreram durante a Grande Depressão. Então, o economista Milton Friedman, que ganhou, foi possivelmente, acho que se você for listar os 10 mais importantes economistas do século passado, provavelmente ele vai estar na lista. E ele ganhou o prêmio Nobel, acho que em 1974, década de 70, não me lembro o ano exato. Ele ganhou o prêmio Nobel por um livro que ele escreveu em coautoria com a pesquisadora, com outra pessoa, Anna Schwartzman, também. Ele ganhou, se ele tivesse ganho só pelo livro, como ele tinha uma coautora, a coautora deveria ter ganho o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel por conta desse livro e outros trabalhos que ele fez, do qual ela não era coautora. Quando alguém ganha o prêmio Nobel de Economia, é divulgado, o fulano ganhou o prêmio Nobel de Economia deste ano, também a fundação que concede o prêmio, ela divulga uma nota dizendo por que a pessoa está ganhando o prêmio, e normalmente cita 2, 3 trabalhos do indivíduo, do ganhador. Tá? Então, no caso do Milton Friedman, foram sobre estudos dele sobre consumo e história monetária. Então, ele tem um livro chamado História Monetária dos Estados Unidos, com a Anna Schwartzman, onde eles documentam o que aconteceu também, não só naquela época, mas no período da grande crise. E o argumento do Friedman é que o que fez a recessão que se seguiu ao crash da Bolsa em 29 ser tão severa e durar por tanto tempo foi a política monetária contracionista adotada pela Reserva Federal. Depois outros autores apontaram os outros fatores que teriam contribuído para a duração da crise, mas isso a gente não vai estar discutindo aqui. Mas o fato é que naquela época a Reserva Federal contribuiu muito a oferta de moeda, e isso certamente contribuiu para a severidade da crise. Tá? E um ponto que eu aproveito para mencionar, que eu também, se eu não falha a memória, não é discutido no livro, ou seja, é muito en passant, é que inflação e deflação não são fenômenos simétricos. O que eu estou querendo dizer? Então, se vou pensar, esquece a inflação, pensando, tem uma certa variável que pode assumir valores negativos ou positivos. Não tem nada demais uma hora ela assumir valores positivos ou negativos. Não é isso? Então, assim, se uma economia tem inflação de 5%, é algo bom ou ruim? Então, ter uma inflação de menos 5% também seria algo bom, tão bom quanto, ou tão ruim quanto, ou seria algo do sinal oposto, mas por exemplo, podemos imaginar assim, alguém simplesmente assumir que a deflação é um fenômeno simétrico da inflação. Por exemplo, tudo que acontece na inflação, quando tiver deflação, vai acontecer com o sinal oposto, bem simples desse tipo. Não. Na verdade, não são fenômenos simétricos, são fenômenos bem distintos, inflação e deflação. Por quê? Agora que o R volta a ser taxa nominal de juros, tá? Agora não é mais a razão de reservas bancárias sobre depósito à vista. Então, na discussão segue, a R é taxa nominal de juros. E conforme a gente tinha discutido, a taxa nominal de juros é aproximadamente igual o Rzinho, que é a taxa real de juros, mais a inflação. Tá ok? Alguma pergunta até aqui, gente? A gente tinha discutido isso no tópico passado.
E na discussão que se segue, eu vou simplesmente ignorar o aproximado e vou usar isso aí como se fosse a igualdade exata. Não tem, para o efeito da discussão, tanto faz. Então, vamos colocar, só para tentar ilustrar o ponto, criar aqui uma tabelinha com alguns números. Desculpa. Onde eu vou colocar o R, o Rzinho, o π. Então, suponha que uma economia está com a taxa real de juros de 1%, tudo aqui em percentual, tá? Inflação de 1%, então, de acordo com aquela igualdade que nós temos ali, isso aqui seria 2%. Aí, por exemplo, a inflação sobe um pouco, passa para 3%. Pode até acontecer da taxa real de juros, e no longo prazo deveria ser isso, permanece 1%, isso aqui pula para 4%. Tá? Aliás, a gente chegou a falar do efeito Fischer. Nós não falamos do efeito Fischer? Falamos final do tópico passado. Então, eu suponho que o efeito Fischer se verifica. Então, que a inflação cresceu, a taxa real de juros não mudou. Tá? Então, acontece isso aqui. Aí, depois a inflação passa para 10%. Esta senhora aqui permanece em 1%. E este aqui, então, passa para 11%. Eu vou marcar, então, em vermelho, só para enfatizar a primeira, então, prestar atenção aqui na primeira linha. Vamos estar tomando isso aqui como, em inglês, o benchmark, o padrão de referência. Tá? Então, assim, pensa assim, a gente estava nessa situação marcada na primeira linha, a inflação começou a subir, então você pode considerar a taxa real de juros ficar constante e a taxa nominal de juros começa a crescer pelos mesmos número de pontos que a inflação cresce. Né? Então, aqui a inflação cresceu 2, taxa nominal de juros cresceu 2. Inflação cresceu 7, taxa nominal de juros cresceu 7 pontos. Mas suponha que agora, ao invés da gente entrar saindo daquilo que eu chamei a situação de referência, o ponto de situação inicial, a gente entra numa trajetória econômica, a inflação começa a cair. Ela vem para 0, aqui fica em 1, e aqui em 1. Agora, suponha. Então, vai faltar um espacinho de nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco essa tabela para eu conseguir escrever um pouquinho mais. Não. Não, assim não funciona. Oi. Como eu já falei com o senhor, esse mundo do ensino online não é legal. Nossa, tá difícil, hein? Ctrl X. Não. Ctrl X. Vou lá. Ctrl V. Vou tirar isso aqui, peraí. Ctrl V. Ok, acho que estava agora sim. Espero que eu consiga escrever embaixo dessa tabela, de todo esse esforço aqui. Espero tudo isso para ganhar uma linha ali. Estou conseguindo escrever aqui? Ai. Vamos lá. Parece que sim. Aí a inflação cai mais um pouco. Vai para -1. A taxa real de juros permanece em 1.
e aqui 0. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Agora que vem nessa próxima linha que a gente vai estabelecer por que a taxa nominal, a inflação não é a deflação não é algo simétrico à inflação. Aí supõe que agora a inflação continua caindo, vai para -5. Aí alguém pensaria assim, que isso aqui chegaria em 1, consequentemente, nós teríamos -4. Aqui. Alguma pergunta sobre essa última linha? Pequeno problema, gente. A última linha não vai se concretizar. Esse número da última linha não pode acontecer. Por quê? Lembra, R é a taxa nominal de juros. Vamos lembrar, o que é uma taxa de juros, por exemplo, de 10%? Quer dizer o seguinte, se eu pego R$100 emprestado, eu vou ter que pagar, digamos, daqui a um ano, 110, os 100 que eu peguei emprestados, acrescido dos juros de 10%. Tá claro isso para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Supõe agora que a gente tenha uma taxa de juros de 5%. Peguei 100 emprestado, eu vou pagar 105 daqui a um ano. 100 mais os R$5 decorrendo dos juros. Supõe que a taxa de juros seja 0. Taxa nominal de juros seja 0. O que vai acontecer? Eu vou pegar R$100 emprestados e vou pagar daqui a um ano exatamente os R$100. Tá claro isso para todo mundo até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Agora, olha isso aqui que eu vou falar. Suponham que a taxa de juros seja de -10%. Ora, isso quer dizer o seguinte, eu pego R$100 e daqui a um ano, como os juros vão ser -10, eu vou pagar 90. Todo mundo está me acompanhando? Alguma dúvida até aqui? A matemática até aqui está ok, gente? Então, agora, a taxa de juros negativa quer dizer o seguinte, se você pegou a taxa nominal de juros negativa, se você pegou algum valor emprestado, quando chegar a hora de quitar o empréstimo, você paga menos do que você havia levantado. E aí, agora eu vou fazer a seguinte afirmativa. Não é possível, exceto alguns casos de limite, depois a gente pode discutir aqui, mas vamos pensar no caso mais simples. Isso não pode acontecer de forma generalizada, você está de juros está negativa para todo mundo. Por quê? Olha que absurdo a gente teria. Supõe que a taxa de juros é menos 10%. Qualquer agente, eu, os senhores, o restaurante da esquina, pode pegar dinheiro emprestado com a taxa negativa. O que é taxa nominal? Essa aqui lembra, a taxa nominal. A taxa real ela pode ser negativa. Basta, por exemplo, você ter inflação de taxa nominal de juros é 10%, a inflação é 20%, a taxa real vai ser aproximadamente menos 10%. A taxa real de juros pode, e às vezes ela é negativa, nada impede. O problema é que a gente está falando da taxa nominal de juros. A taxa nominal de juros ter negativa cria. A gente vai ver que a gente cai numa situação absurda. Então, vamos manter esse número aqui de 10%. Supõe que qualquer um de nós pudesse se pegar dinheiro emprestado com essa taxa negativa. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ir no banco, pegar R$100 emprestado, sabendo que daqui a um ano vou ter que pagar somente 90. O que eu posso fazer? Peguei aqueles R$100 emprestados. Para facilitar, supõe que o dinheiro está na minha mão. Eu pego os 90 que eu vou ter que pagar de volta para o banco, guardo numa gaveta, num cofre aqui em casa, e os 10 que seriam os 10 que sobram, eu simplesmente saio por aí e compro o que eu bem entendo. Todo mundo entendeu o que eu falei? Alguém quer fazer algum comentário? Só que tem um problema, né? Que legal. Pô, pegou, então, assim, por que eu vou pegar só 100 emprestado? Vou pegar 1.000. Vou pegar 1 milhão. Vou pegar 1 bilhão.
E não vai ser só o Alexandre, vai todo mundo querer isso aí, né? Todo mundo vai querer pegar o dinheiro emprestado assim. Se a taxa de juros é negativa, você vai lá, pega quantidade imensa emprestado, até aquela taxa negativa, guarda o que você precisa, um pedaço, a parte que você precisa para pagar depois, e o que sobrar, você sai e gasta por aí. Compra um automóvel, compra uma casa, faz uma viagem bacana. Matemática, estritamente falando, você quer dizer o seguinte: as pessoas deixam de ter a questão orçamentária das pessoas deixa de existir, é irrelevante, elas podem comprar o que elas bem entenderem. Então, essa taxa de juros nominal generalizada negativa não pode acontecer, não. Então, o truque aqui, o problema é que existe um piso para a taxa nominal de juros, que é o zero. A taxa nominal de juros não vai abaixo de zero. Então, consequentemente, nessa hora que você chega aqui, vamos corrigir a última linha, você já bateu no piso aqui, no zero. Então, uma nova rodada de queda na inflação vai manter isso aqui em zero, e aí o que vai acontecer é que este sujeitinho aqui, ao invés de ser 1, vai ter que ser 5%. Então, veja bem, o problema da deflação é o seguinte: na hora que, depois que a taxa nominal de juros bateu no zero, novas quedas na taxa de... Depois que a taxa de juros bateu no zero, com esses números que nós temos, seria nesse cenário aqui, depois que a taxa de juros bateu em zero, uma nova queda na inflação necessariamente implica uma elevação da taxa real de juros. Tá? A taxa real de juros tem que crescer. Então, esse que é o problema. Então, se você tem uma inflação, imagine uma deflação de 10%. Isso quer dizer o seguinte: a taxa real de juros está em 10%. É bem elevado para uma taxa real de juros. Tá? Então, é por isso que a inflação e a deflação não são fenômenos simétricos. O problema é que a deflação, se ela for muito severa, ou seja, a inflação for, abre aspas, muito negativa, fecha aspas, ou seja, menos 7, menos 8, menos 10%, ele está implicando que a taxa real, isso é a consequência que a taxa real de juros vai ser muito elevada. Isso vai ter que começar a ter efeito sobre as decisões de consumo, investimento e impactar outras variáveis econômicas. Ou seja, contribui para a economia entrar em recessão. Tá? Perguntas? Não? Agora, agora, se vocês forem procurar o noticiário, vocês vão achar alguns momentos que o Reserva Federal, perto da crise de 2000, chegou a operar com taxa de juros negativa. Mas é um caso limite. E veja, era ali para uma ou outra operação específica, não foi algo generalizado. As taxas de juros continuaram positivas para o gosto da gente, que não existe uma única taxa de juros, né? Existem várias. Existe a taxa do tomador, do poupador, existe a taxa Selic, existe a taxa do cartão de crédito, assim vai. Pergunta, gente? Não? Então, a gente vai falar agora aqui da taxa de fundos federais. Taxa de fundos federais, o Fed Fund Rates. A taxa de juros no curto prazo que os bancos cobram para o empréstimo interbancário das suas reservas mantidas junto ao Fed. Tá? No Brasil, o que seria o equivalente dessa Fed Fund Rate é o que nós chamamos de taxa Selic, a famosa taxa Selic. E, basicamente, por trás da taxa Selic, nós temos chamado de operações lastreadas com título público, ou seja, onde o título público funciona como uma garantia. Então, supõe que um banco deseja obter recursos emprestados por um dia. Ou podia ser por um mês. Aqui, o meu caso, é um dia. O Banco X. Tem duas maneiras. Tem uma maneira dele fazer isso. Ele simplesmente seria uma operação interbancária. Ele pega dinheiro emprestado com o Banco Y pelo prazo de um dia e paga uma taxa. Uma outra, se for possível para o Banco X fazer, vai ser melhor, porque ele vai conseguir uma taxa mais baixa, porque a ideia é porque vai haver o lastro, a garantia.
o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, financiamento imobiliário. Alguém quer comprar um imóvel, pode conseguir. Quer comprar um imóvel que custa 500 mil. A pessoa tem 100 mil reais, ela consegue um empréstimo bancário de 400 mil, financiamento imobiliário de 400 mil, mas o imóvel é o lastro, fica como garantia da operação. Tá? Então, basicamente, se o comprador do imóvel ficar inadimplente, não pagar o banco, o imóvel pode ser vendido e o dinheiro da venda do imóvel é utilizado para quitar a dívida que a pessoa tem com o banco. Ok? Então, o imóvel, você colocando um empréstimo com uma garantia, reduz o risco para o emprestador e, consequentemente, isso permite que viabiliza que a operação seja feita com uma taxa de juros mais baixa. Tá? Então, nesse caso aqui, estamos falando que o Banco X obtém recurso emprestado, se ele puder fazer o que eu descrevo aqui no parágrafo, seria melhor para ele. Então, basicamente, ao invés de o Banco X pedir para Y, me empresta dinheiro, ele simplesmente faz o seguinte, é como ele fala o seguinte, olha, me empresta dinheiro, eu te dou como garantia os meus títulos públicos. Alguns títulos públicos que eu tenho aqui, um pacote, um lote de títulos públicos. Então, a ideia pode até... É como se fosse uma compra e venda por um dia. Você pode até pensar o que aconteceu na prática foi o seguinte, o Banco X precisava de dinheiro, mas só por um dia. Então, ele faz o seguinte, ele vende títulos para o Banco Y, já acertando com o Banco Y a recompra desses mesmos títulos públicos no dia seguinte, por esse valor aqui. Ó. Então, o I que eu coloquei aqui seria a taxa nominal de juros da operação. Ok? Então, os bancos fazem várias dessas operações por dia, então a taxa Selic é a média dessas operações. Ok? Então, o que está acontecendo aqui na prática é como os títulos funcionam como garantia do empréstimo. Que, basicamente, o que seria o Banco Y ficar inadimplente aqui? Chegar no dia seguinte, ele não honrar o compromisso de recompra, que seria quando ele devolveria o que ele pegou emprestado, os 1.000, acrescendo dos juros para o banco. Perdão, o Banco X ficar inadimplente. O Banco X pegou dinheiro, o Banco X ficar inadimplente, quer dizer o seguinte, ele não realiza a recompra. Então, o que acontece é que o Banco Y vira proprietário dos títulos de forma permanente. Tá? Então, você pode interpretar essa operação de duas maneiras. Pode ser um equivalente, economicamente. Juridicamente, pode fazer alguma diferença, mas na hora de regir o contrato, na interpretação de algum juiz, em algum tribunal, mas economicamente é a mesma coisa. Uma opção, o Banco X pega dinheiro emprestado, pega R$1.000 emprestado com outro e diz, amanhã eu te pago 1.000, que multiplica 1 mais I, ou te entrego esse lote de títulos públicos. Outra maneira de fazer, o Banco X vende os títulos públicos para o Banco Y por 1.000 e os dois já deixam acertados para o dia seguinte a recompra dos títulos públicos por 1.000, que multiplica 1 mais I. Tá? Perguntas? Então, não? Então, eu digo que eu menciono que essas duas taxas, ou seja, a Fed Funds Rate e a Selic, são as chamadas taxas básicas, alguns chamam de taxas básicas das respectivas economias, e elas funcionam como um piso para um tomador de recursos, ou seja, alguém que vai pegar recurso emprestado, e teto para o depositante. Por quê? Usualmente, o tesouro de um dado país é considerado o credor mais seguro do próprio, o devedor mais seguro. Então, por exemplo, se eu posso comprar títulos do tesouro e ser remunerado a 10%, não tem por que eu emprestar dinheiro para alguém a menos de 10%. Tá certo? Então, todo mundo que quer pegar recurso emprestado, normalmente, a menos de linha especial com subsídio do governo, mas se você for no mercado sem subsídio, sem nada, ele vai ter que pagar pelo menos a taxa que o Tesouro está pagando para se financiar. Ok? Tá? Então, a ideia é assim, não tem por que um banco me emprestar recursos abaixo da taxa Selic, se ele pode fazer... Se ele pode...
Tipo, não tem porque o banco se a taxa Selic é 1%, não tem porque o banco me emprestar 9%. Ele faz operações e remunera os seus recursos à taxa Selic, tá? Por outro lado, um banco que tem uma carteira de títulos públicos, ele pode obter recursos com a taxa Selic, ou seja, a ideia é simples. Um banco quer dinheiro, quer obter dinheiro. Se ele tem títulos públicos, ele pode usar esses títulos públicos para obter os recursos, com aquela operação, obter recursos emprestados, ou seja, o banco pode levantar recursos pagando a taxa Selic, não tem por que ele pagar uma taxa superior à Selic em outro local, tá? Então, basicamente, a taxa Selic, ela define um piso, ou seja, um mínimo que quem precisa de dinheiro vai ter que pagar, vai se financiar, e também um máximo para quem quer investir os seus recursos, tá? E o Fed e o Banco Central estabelecem metas para essas duas taxas e as influenciam como? Por meio de operações de mercado aberto. Se, de repente, a taxa Selic começa a sair da meta que o Banco Central estabeleceu, ele pode ir no mercado, fazer operações, como, por exemplo, a taxa Selic está muito alta porque o Banco Central gostaria, ele pode, então, entrar no mercado, começar a vender títulos e injetar moeda na economia, isso começa a puxar a taxa Selic para baixo. Perguntas? Professor, essa equivalente à taxa Selic americana é determinada do mesmo jeito que a Selic aqui no Brasil? Como você quer dizer assim, determinada? Da mesma maneira que os agentes fazem aqui no Brasil, do Banco Central? Basicamente, como está dito aqui, são taxas de juros no curto prazo que os bancos cobram empréstimos interbancários das suas reservas mantidas junto ao Fed, tá? Então, agora, a pergunta é, não necessariamente, são empréstimos de reservas, tá? Que agora não sei dizer se elas são lastreadas em títulos públicos também. A Selic é a cooperação lastreada com título público, ok? Sim, entendi. Então, basicamente, a ideia, perdão, um banco tem reserva sobrando no Fed, está com excesso de reserva, o outro está com déficit. Essas reservas podem ser emprestadas. Aí o banco cobra de um para o outro uma taxa de juros, tá legal? Aí essa vai ser a chamada Fed Fund Rate. Sai dali. Certo. É só para chegar, não são todas as operações com a mesma taxa. Aí na prática você calcula uma média, esse tipo de coisa, tá legal? Uhum. Tá, aqui, pessoal, pensa assim, um mercado enorme, né? Algumas pessoas vão estar tendo, uma operação vai ser a taxa de 0,01%, outra vai ser 0,015%. Na verdade, até diferença menor, mas vai ter pequenas diferenças, tá? Ok? Sim. Perguntas? Bom, então, eu acho que nós liquidamos esse tópico 3. Sim. E vamos, então, começar o tópico 4. Agora só coisa, agora não consigo apagar isso aqui. Está? Mais fácil é um novo. Não. Então, esse tópico 4, nós vamos estar falando de moeda e inflação. E a motivação são os gráficos 1, 2 e 3, nas últimas páginas deste documento. Então, vamos ver o que a gente tem aqui no final. View, rotate left. Então, no gráfico 1, eu tenho o IPCA e a base monetária. De janeiro de 1980 até dezembro de 2018. Sendo que
eu menciono lá embaixo, escala vertical, logaritmo natural. Tudo, ou seja, a gente discutiu aqui o logaritmo natural, então, por exemplo, se essa passagem daqui para cá corresponde a x pontos percentuais, aqui também a diferença é 5, também corresponderá a x pontos percentuais. Tá? Então, economistas, não só os economistas, outros engenheiros, outros pessoal de outras áreas também, eles gostam de usar a escala logaritmo. Então, a escala logaritmo é só como eu tinha falado, porque uma variação de um certo tamanho no gráfico corresponde, em qualquer ponto, em qualquer região do gráfico, vai corresponder a mesma variação percentual. O outro, abre aspas, entre aspas, truque, entre aspas, o truque, que tem é que eu faço as duas séries saírem do mesmo ponto, com o seguinte sentido. Eu pego aqui Você pode imaginar o que eu fiz foi simplesmente o seguinte. Então, a gente tem... Eu vou usar... Agora, então, aqui eu vou usar M para denotar a base monetária. E P para o preço. Então, o que você tem no eixo horizontal, na verdade, isso é só um ajuste na escala, definitivamente, não é outra coisa. Eu acho melhor, ao invés de 0, botar 1 aqui. Onde 1 quer dizer janeiro, não é isso? É janeiro de 1980. É o mês de janeiro de 1980. Tá? E para a base monetária, eu coloquei... Tá certo? Observa o seguinte, quando você faz... Então, quando você faz o T igual a 1, isso aqui vai ser o LN de 1. LN de 1 é 0. Mesma coisa que LN. Então, ou seja, eu divido todos os P's pelo nível de preços inicial, todos os M's pelo M inicial, na primeira data, só para garantir que a série está saindo de 1. Porque se eu não fizesse isso, eu teria um gráfico, por exemplo, saindo... Tentar ilustrar aqui. Um gráfico saindo daqui e o outro saindo daqui. Aí fica um pouco mais difícil fazer a comparação que nós estamos fazendo. Então, na prática, você pode pensar o seguinte, essa ajuste na escala que eu estou fazendo só garante que os dois gráficos têm o mesmo ponto de partida. Tá? Em particular, as variações percentuais não são afetadas por esse ajuste nas unidades. Garantido. Quem quiser depois pode conferir, fazer conta, não afeta as variações percentuais. Então, linha cheia é o IPCA. Linha pontilhada, a base monetária. Então, você vê que as duas variáveis andam juntas, né? Começaram a se separar por aqui, ó. Até aqui, nesse período aqui, quando elas cresciam, é o período antes, aqui é o plano real. Aqui é o plano real. Até a estabilização monetária, elas andavam bem juntas. Em algum momento, o nível de preços começou a crescer mais rápido que a base monetária. Tá? Agora, aqui, eu fiz no gráfico de baixo, você pode dizer que eu faço o seguinte, eu dou um zoom nesse pedaço aqui. De novo, os dois saindo da mesma posição. Então, na verdade, um pouco depois, o plano real, julho de 94. Eu peguei a partir de janeiro de 95, tá? Para ver esse período aqui, quando as duas séries vão se separando, para ver o que está acontecendo, ter uma ideia melhor. Então, claramente, você vê que isso aqui é a base monetária, ela cresce mais rápido do que os preços. Perguntas até aqui? Aí, esse outro a gente vai deixar para discutir o gráfico 3 depois. Tá? Vamos já ter aqui um gráfico 1 e 2.
Ok. Bom, então a gente quer ter uma ideia por que essas duas variáveis andam juntas e por que também pode acontecer, em algum momento, elas começarem a separar, o que pode estar por trás da separação, o que pode estar por trás desse período aqui que elas andaram de forma quase que... Uma está quase que acompanhando a outra, ou acompanhando a outra de forma quase que perfeita. Então, vamos voltar aqui para a primeira página, view, rotate, right, não é isso? Então, chama a atenção que a inflação hoje pode parecer um fenômeno natural. Já ocorreram diversos episódios de deflação. Mencionou um dos Estados Unidos de 1880 a 1896, houve uma queda de 23% nos preços, naquele período de 16 anos. Pouco mais de 1% ao ano. Aí o Mencken menciona que você pega um país qualquer, a sua taxa de inflação varia consideravelmente ao longo do tempo. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, você não vai achar um país onde você olhar, escolhe um país qualquer que você queira, você olhar o que seria esse país no espaço de 100 anos, você vai achar momentos que a inflação foi de 10%, 3%, 8% ao ano, em outros momentos que a inflação ficou em 0, 1, 2, né, países de inflação relativamente baixa. Tá? No caso do Brasil, então, a oscilação foi muito maior, né? Era de 40% ao mês antes do Plano Real, hoje, desde então, tem ficado abaixo de 20% ao ano. Fala, Celina. Tudo bem. Ok, não era dúvida, não. Que, sem querer, ele bateu ali no recurso de levantar a mão. Bom, segundo ponto que o autor, o Mencken, menciona é que escolhe um período qualquer, digamos, o ano de 2019. Aí, olha o que foi a inflação em cada país em 2019. Você vai ver que varia muito de país para país. Alguns países vão ter 2%, 3%, outros vão ter 10%, alguns poucos vão ter 40%, 50% de inflação no ano. Ok? A inflação severa é associada, os analistas associam importantes fenômenos, né? Episódios na história na política. Por exemplo, alguns associam atribuem a derrota do Jimmy Carter nos Estados Unidos em 1970. Foi 1980, desculpe, 1980. Jimmy Carter foi eleito em 76 e em 80 ele disputou a reeleição e perdeu. Foi um dos poucos presidentes americanos a disputar a reeleição e não ser bem sucedido. Uma das coisas que atrapalhou a campanha do Jimmy Carter foi que a inflação para o país americano estava muito alta, 12%, 13%, estava acima de 10% ao ano. Então, isso atrapalhou bastante. Havia outros fatores também, acredito que outros fatores foram relevantes, mas a inflação, vários analistas atribuem a inflação como um dos fatores para a derrota do Jimmy Carter. A ascensão do nazismo na Alemanha também é associada à inflação, porque na década de 20 houve uma hiperinflação seríssima, muito forte, que assolou a chamada República de Weimar. Então, as sementes da ascensão do nazismo começaram a ser plantadas, surgiu o nazismo começou a crescer. E naquele momento da hiperinflação. E aqui no Brasil, nós tivemos a eleição do Fernando Henrique Cardoso em 1994 e a reeleição em 1998. Isso eu me lembro, acompanhei. O Plano Real foi de 1994. A reforma monetária foi feita em 1994, mas houve várias medidas antes, não foi só, trocamos a moeda, não foi só isso. Várias medidas, ajuste fiscal, muitas coisas foram feitas antes da implementação da reforma monetária. E com a reforma monetária, a inflação foi ao chão. Mas todas as pesquisas eleitorais que estavam sendo feitas até a implementação do real em julho de 94 colocavam o Lula como favorito disparado para a eleição, talvez ganhando já no primeiro turno.
Aí as pesquisas começaram a mudar com o Plano Real, aí o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda, deixou de ser ministro da Fazenda, se candidatou, e aí ele começou a subir nas pesquisas e acabou sendo eleito ainda no primeiro turno. Então, muitas pessoas acreditam, sou uma delas, que o Fernando Henrique foi eleito principalmente graças ao sucesso do Plano Real em debelar a inflação. Tá? Perguntas até aqui, gente? Bom, então a gente vai colocar a seguinte pergunta aqui para nós. O que determina a taxa de inflação no longo prazo? A resposta deste capítulo é a TQM, Teoria Quantitativa da Moeda, que basicamente ela gira em torno, se fundamenta nesta equação, que é a chamada equação quantitativa. Então, só para não haver dúvida, aqui, né, o Y seria o PIB real e o P o nível de preços. Então, isso que aqui está é o PIB nominal. M é a quantidade de moeda que existe na economia. Pode até pensar no M0, se quiser, por exemplo, M1. E o V é a chamada velocidade renda da moeda. Que a ideia aqui é relativamente simples, gente. Eu pego se as pessoas vão fazer transações no total de 10 milhões num dado intervalo de tempo, você não precisa ter, num espaço de um mês, você não precisa ter 10 milhões. Pode ser uma coisa bem simples, uma economia que só tem moeda em cédulas, a moeda é só cédulas e moeda metálica. Você não precisa ter 10 milhões em cédulas e moedas metálicas. Porque a mesma cédula pode ser usada repetidas vezes, para repetidas transações. Por exemplo, eu pego um táxi, digamos que seja R$10, eu entrego uma nota de R$10 para o taxista. Aí esse taxista mais à frente coloca combustível no carro dele ou toma um café, ele utiliza a mesma cédula que eu dei para ele para efetuar o pagamento. Então, uma mesma cédula pode ser utilizada, moeda, pode ser utilizada em repetidas transações, né? Então, mas é só com moeda final. Vale também para eu pagasse com cheque, eu fiz uma compra com cheque, aí na hora que alguém deposita o cheque na conta dele, o recurso sai da minha conta, depois que é feita a compensação, passa para a conta da pessoa, ela pode usar o recurso para uma outra transação lá na frente. Então, esse V é uma medida chama de giro da moeda, a gente chama de velocidade. A gente chama de velocidade de renda. Então, que lembra, o PIB seria também é uma medida de renda, então aqui você tem do lado direito uma medida de renda nominal, aqui você tem um estoque de moeda, e aqui uma medida de giro ou de circulação, velocidade de circulação, a gente chama de velocidade de renda. Tá? Pergunta, gente. Bom, aí eu digo aqui no último tópico que a identificação e a mensuração dos custos da inflação é uma questão em aberto. Última bolotinha aqui dessa página. Então, só uma coisa. Mais à frente a gente vai trabalhar com essa equação, tá? Chamada equação quantitativa. A identificação e mensuração dos custos da inflação é uma questão em aberto, quer dizer o seguinte: há várias coisas que os economistas não sabem, tá? Então, exatamente por que colocar a seguinte forma, por exemplo, olhe para esses 3 eventos aqui. Então, você olha, então parece que realmente a inflação tem impactos sobre a sociedade. E se você, por exemplo, no geral, as pessoas não gostam de inflação, né? É visto como uma coisa negativa. Então, por que ela... Aí eu pergunto, por que a inflação é algo tão importante? Você poderia pensar, a princípio, você poder... E tem isso, via isso, as pessoas podem dar um jeito de conviver com a inflação.
às vezes você tem mecanismos para tocar a sua vida, para a economia funcionar. No Brasil, a economia funcionava antes da inflação também. Existiam restaurantes, existiam bancos, havia as indústrias produziam, o PIB não era zero no Brasil, tá? Então, assim, de alguma forma as pessoas conseguem tocar a vida com a inflação, mas o fato é que realmente tem custo. Aí os economistas tentam identificar exatamente como que a inflação afeta as pessoas e como, então, basicamente, de que forma, identificação de que forma a inflação afeta o dia a dia dos indivíduos e das empresas e qual é o custo que a inflação impõe o valor, né? Basicamente, será que a gente consegue... Tudo bem, supõe o seguinte, a inflação ela faz com que os agentes tenham que ser mais cuidadosos, sejam indivíduos ou empresas, no gerenciamento dos seus recursos monetários. O que eu vou tentar dar aqui um exemplo para os senhores. Hoje em dia, o que eu faço? Eu recebo meus proventos no primeiro dia útil de cada mês, normalmente, quando o governo federal efetua o pagamento pelo menos dos professores, né? Então, uso o meu, primeiro dia útil do mês subsequente, né? Aí eu entro no banco aqui na internet, né? Pago umas contas que eu tenho que pagar todo começo de mês. Algumas outras que vão bater ao longo do mês, eu passo no carro quanto é que tem, basicamente vejo quanto tem que deixar e deixo o dinheiro, aí quanto é que eu vou querer sacar ao longo do mês no caixa. Então, eu deixo o dinheiro parado lá. Então, tem que pagar, digamos, R$1.000 ao longo do mês, deixa R$1.000 parados aqui na conta corrente. Isso eu faço hoje, pós-plano real. Porque antes do plano real, eu não fazia assim. Não era só eu, não. Todo mundo procedia do jeito que eu vou descrever. Inclusive, indivíduos e empresas. Você tinha um cuidado imenso no gerenciamento. Tinha um custo de tempo. Por exemplo, eu ia pagar. Eu sabia que uma conta ia bater. Fatura do cartão de crédito, estava ali na minha frente. X unidades monetárias da época lá, que não era o real. Vai bater daqui a 5 dias. Aí eu ia lá, deixava agendado. Ou, na época nem tinha opção de deixar resgate agendado, então eu tinha que anotar. Que hoje aqui no banco você entra lá e deixa, Banco do Brasil, faz o resgate para mim no dia 20, para mim, do fundo de investimento da minha conta corrente. Eu deixava o dinheiro, eu anotava em algum lugar que no dia 5 de manhã eu tinha que estar em contato com o banco, na época era por telefone, eu não tinha nada por internet, ou ir pessoalmente na agência, solicitar o resgate do valor que casasse exatamente com aquela despesa. Outra coisa, eu tinha um automóvel, então eu deixava para botar gasolina no carro, preferencialmente sexta-feira, depois de 4h30 da tarde. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha chamado prazo de compensação de cheque, o cheque que eu passasse ia levar 2 dias. E se eu chegasse no posto às 5 da tarde e pagasse a gasolina com cheque, o dono do posto só conseguiria depositar o dinheiro na segunda-feira. Depositar o cheque na conta dele na segunda-feira. Então, o dinheiro dormiria na minha conta de sexta para segunda. Eu ganhava o que chamam um overnight, uma aplicação financeira. Tá? E não era pouca coisa, que naquela... Era tipo assim, você ganhava 0,5%, 1% por dia. Então, você tinha toda uma trabalheira danada para gerenciar aquilo lá. Então, no meu caso, era tempo, no caso dos indivíduos, pessoas físicas. Agora, no caso de uma empresa, pode imaginar o seguinte, já teria que contratar mais funcionários, alocar mais recursos para gerenciar o seu fluxo de caixa. Então, você poderia até pensar o seguinte, olha, vamos ver o quanto uma empresa está gastando adicionalmente devido à elevação da inflação. Quantos funcionários ela contratou, quantos programas, softwares ela teve que comprar. Será que ela teve que expandir a sua instalação física para alocar, contratar 3 funcionários, teve que alugar mais uma sala num prédio para colocar esses 3 funcionários, ou comprar mais 2 computadores, o que diabo seja. Tá certo? Perguntas?
Não? Bom, eu vou dizer para o senhor o seguinte: fato é que a vida sem inflação é bem mais. É bem menos trabalhosa. Tomara que a inflação não volte, mas que a gente fique livre dela. Pelo menos não volte da forma que era antes do plano real, né? Era bem ruim, bem ruim. Bom, então a gente vai entrar na página 2 e vamos falar da teoria clássica da inflação. Mas nós temos 5 minutos. Eu vou deixar então para. Prefiro não entrar nesse tópico agora. Vamos lá, gente. Abrir aqui. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Então, uma coisa só, fazer aquele gabarito que eu troquei, eu vou trocar o PDF no site. Tá? Eu tinha um 0, virou 10. Eu vou atualizar o gabarito. Para quem estava aqui não tem diferença. Talvez para alguém que baixa o gabarito depois. Tá? Então, eu vou interromper a gravação. Lembrando que eu ficarei aqui pelo menos até às 8h10, ou depois, se alguém estiver fazendo pergunta, conversando.